Olá, paz a todos, Deus abençoe vocês. Estou de volta aqui para dar sequência à nossa contagem do Homer. Hoje é o nosso 12º dia do Homer e eu quero dar sequência ao texto que nós estamos lendo no livro de Levíticos, capítulo 23. Eu vou ler hoje o verso 18, que diz assim: Também com o pão oferecerei 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e um novilho e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Verso 19, também oferecereis um bode para expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Eu quero falar um pouco sobre essas ofertas aqui, o que elas significam e por que elas são tão importantes na cultura judaica, que forma no judeu um doador para Deus. O judeu não tem nenhuma dificuldade de crescer entendendo que o segredo do bem-estar na terra é ser um doador para Deus, seguir as orientações do Senhor e praticar os princípios da sua palavra. Nós temos alguns tipos de oferta aqui, eu quero falar com você sobre eles. Primeiro, ele diz: 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, um novilho e 2 carneiros. Então, 7 cordeiros, um novilho e 2 carneiros. Nós estamos falando de 10 animais. 7 cordeiros, né? 2 carneiros. Você sabe que a diferença entre os dois é apenas a idade. O cordeiro é o animal novo e o carneiro é o animal mais velho, né? Aqui tem uma questão sobre maturidade e imaturidade, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Talvez eu fale disso numa outra oportunidade, que tem a ver sobre a maturidade cristã e a imaturidade cristã, mas chegaremos lá depois. 7 cordeiros, 2 carneiros e 1 novilho. Aí o texto diz assim: holocaustos serão ao Senhor. Então vamos por etapa. A primeira oferta que é citada aqui é o holocausto. Essa é a oferta chamada no Velho Testamento de oferta queimada. Eu vou explicar por quê. Quase toda a oferta em Israel passava pelo fogo, tá? Mas nem toda a oferta era completamente queimada, nem toda a oferta, tá? Então a oferta queimada era aquela oferta que era completamente consumida pelo fogo, porque ela só pertencia a Deus e a mais ninguém. Porque algumas ofertas em Israel, ela era dividida. Uma parte era queimada diante do Senhor, a outra parte era dos sacerdotes. Ou uma parte era do Senhor e a outra parte o próprio ofertante comia. Entendeu? Mas a chamada oferta queimada, ela era 100% de Deus e ela tinha que ser completamente consumida pelo fogo, porque era um holocausto ao Senhor. O segundo tipo de oferta nesse texto é a oferta de manjares. O que era uma oferta de manjares? Normalmente eram pães e bolos que eram preparados com o cereal da sua época, com o cereal da sua época, que neste caso era o trigo. Porque a Páscoa era colhida, a cevada era colhida na Páscoa, começava na Páscoa e ia sendo colhida ali nos 49 dias. Quando chegava a um ponto dessa caminhada dos 49 dias, começava a amadurecer o trigo. Então, a colheita da Páscoa encontrava com a colheita do trigo. Então, quando começava a colheita do trigo, estava chegando o Pentecostes. É por isso que no versículo 16 diz: até o dia seguinte ao 7º sábado contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Por quê? Porque a primeira oferta já tinha sido entregue, era a oferta de manjares de cevada. Agora era a oferta de manjares de trigo. E, no caso do trigo, era um pão bonito, formoso, brilhante, belo, porque era um pão fermentado. O pão da Páscoa era um pão sem fermento, feito de cevada. O pão de trigo do Pentecostes era um pão com fermento. Então apresentava a exuberância, a sua grandeza, a sua beleza. E isso aponta para o caráter da igreja. O pão de trigo fermentado do Pentecostes era maior e mais bonito do que o pão
sem fermento da Páscoa, que representa Israel. Significa que a igreja é maior do que Israel em número. Entendeu? Então, se você pegar o pãozinho da Páscoa sem fermento e o pão do Pentecoste fermentado, você ia ver que o pão fermentado é muito maior, é muito mais belo, mais empolgante, porque é um símbolo do que a igreja é em relação ao que Israel é para o Senhor. Israel está andando em cima de uma linha muito fina, porque ele está andando em cima da misericórdia e da paciência de Deus, porque Israel não se relaciona com o Espírito Santo, Israel não reconhece Jesus como Messias, Israel não tem os dons espirituais, Israel não experimenta o batismo no Espírito Santo, tudo que a igreja experimenta. Então é comparar um pão fermentado com um pão sem fermento, raquítico. Estão entendendo? O terceiro tipo de oferta aqui são as libações, e diz, e as suas libações por oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. O que são as libações? As libações são líquidos que são derramados. O derramar de líquido no Velho Testamento era muito importante, porque cada líquido naquela época era uma preciosidade muito grande. Então você podia derramar água, podia derramar azeite, podia derramar vinho. Por exemplo, Jacó, quando estava fugindo de Esaú, em busca da família de Labão, ele tinha uma botija de azeite. Quando ele chegou no lugar onde ele teve um encontro com Deus, ele derramou o azeite sobre uma pedra, uma oferta de libação. Ele derramou diante do Senhor, sabendo que aquele azeite era a única coisa preciosa que ele tinha. Então, oferta de libação não é outra coisa senão eu me desarmando por completo e entregando todos os recursos que eu tenho na mão de Deus para depender dele e não dos meus recursos. Esse é o simbolismo. E por final, o quarto tipo, primeiro a oferta queimada, a oferta de holocausto, segundo a oferta de manjares, terceiro a libação, quarto o bode da expiação, a oferta de expiação, que é quando o bode assumia o lugar do pecador e era mandado para o deserto, para lá ficar e morrer no deserto, levando os pecados. Portanto, representa o Senhor Jesus. Essa oferta do bode da expiação é um reconhecimento patente, claro e cristalino, de que Jesus é o meu expiador. Jesus é o meu Salvador, é o meu Senhor. Sem ele eu não teria vida, jamais, vida eterna, jamais. E por último lugar, 2 cordeiros por sacrifício pacífico. Depois eu vou falar especificamente sobre essa oferta, a oferta pacífica, para vocês entenderem a importância dessa oferta. É o tipo da oferta que você dá quando você está bem. É o tipo da oferta que você dá quando as coisas vão bem. Tem gente que não entende isso. Tem gente que passa a luta, peleja, ora, clama, Deus vai lá e abençoa. Quando Deus abençoa, ele esquece de Deus. Ele esquece de proteger aquilo que Deus abençoou com ofertas pacíficas, mas eu vou tratar isso com mais detalhes depois, quando eu tiver a oportunidade. Cuide disso com carinho, honre a palavra de Deus. Cuidado, não fique ouvindo gente miserável. Não dê ouvidos a pessoas avarentas, porque a tendência dessas pessoas é viverem num buraco sem fundo e arrastarem o máximo de pessoas com elas. Tá bom? Agora nós vamos ler aqui rapidamente a nossa proclamação do Homer de hoje, encerrando esse 14º dia, não, 12º, né? 12º dia do Homer, já estou até tentando aqui antecipar as coisas. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste que contássemos o Homer. Deus abençoe, hoje estamos no 12º dia do Homer. Um abraço.